Neste vídeo, eu quero falar sobre alguns vocábulos hebraicos para que a gente venha, primeiro, se familiarizar-se com a língua do Antigo Testamento. Segundo, começar a identificar as consoantes e vogais e fazer uma pronúncia. E, sobretudo, compreender alguns significados dos vocábulos que eu vou tratar neste vídeo. O texto se encontra em Levítico, capítulo 25, versículo 10, que fala sobre o ano de jubileu. Vamos para o primeiro vocábulo. Lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda, de uma forma pausada. I, o, vel, iovel. Iovel, literalmente, significa chifre de carneiro. O chifre de carneiro era usado para anunciar o início do ano de libertação. Então, este é o primeiro vocábulo, iovel. Observe que nós temos esse iod, que tem o som de I em português, pode ser o mesmo som de Y. Temos na sequência o Vav com o Holen, que neste caso ele soa como uma vogal, ou temos o Vet. E por causa de que o Vet? Porque nesta letra nós não temos o dagesh dentro, que é o pontinho. Se tivesse o pontinho, seria equivalente ao B de bola. Na ausência desse daguesh, som de V, de vitória. Temos embaixo o sinal massorético que indica a vogal e, por fim, a letra que equivale ao nosso L, de modo que nós pronunciamos corretamente Iovel, Iovel. A outra palavra ou expressão, melhor dizendo, que eu quero tratar com vocês, quando diz anunciareis, apregoareis a liberdade, ou ainda proclamareis liberdade, a expressão se encontra aqui. Eu vou pronunciar de uma forma pausada, uma vez mais. Ucratem. 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 Na sequência, nós temos deror, deror. E para fechar a expressão, baaretes. Vamos então pronunciar agora a expressão toda, conforme se encontra no hebraico bíblico. Tem, deror, baaretz. Vamos então aqui à identificação das consoantes e vogais. Nós temos aqui uma letrinha que, quando é o vav, que quando tem esse pontinho no lado, ele vai ter o som de uma vogal, vai corresponder a uma vogal, neste caso, o U. Temos depois aqui a letra que corresponde ao nosso Q de queijo. Esse chevar, como ele está depois da vogal, ele não vai ter som algum, a não ser se estivesse lá no início. Seria um som E um tanto breve, mas aqui ignora o som do E, desse chevar. Nós temos agora o R, A, porque no hebraico você lê consoante, vogal, consoante, vogal. Às vezes a vogal pode estar em cima, como o rolling, às vezes embaixo, você precisa identificar para poder prosseguir. O Aleph ele não tem som, essa letra aqui é mudo, não tem uma correspondente, não tem. Seria o que nem o H no português, que não tem som algum. Consta na grafia, mas sem nenhuma utilização na pronúncia. Temos o T com e, por fim, o M. Desta forma, o cratem, o cratem, o cratem vai fazer a expressão sobre a liberdade que seria apregoada. Temos o D com E,
Agora observe que o Shevá, esses dois pontinhos, um em cima e um embaixo, ele está no início da palavra, aí sim ele vai ter um som de e eu vou pronunciar D, temos seguida aqui de R, o R, do que está embaixo, não é um som, ele é acompanhado de uma vogal, que é o Vav Rolen, que é o O que está na sequência. Ro, e aqui termina com R. Aí você faz a pronúncia. Deror. Deror. Deror, para você ter uma ideia, significa liberdade plena. É uma libertação de dívida e servidão. Por causa de quê? O princípio do jubileu desse ano é a restauração, é a igualdade e, sobretudo, o recomeço. Vamos para o último termo, consoante vogal. Nós temos aqui B com A, Ba. Ba, o Aleph em cima não tem som, mas o sinal maçorético aqui é de um A. B com A, ó. Ba, A. Aqui você vai ter agora na sequência um R, um, um R com E, e aqui o som equivalente a um TS ou TZ. Baaretz, Baaretz. Seria uma pronúncia próxima do hebraico. A importância da identificação em vogal, formando sílabas, por sua vez palavra, é por causa da leitura. Você utiliza o hebraico bíblico não para pronunciar, e sim para fazer a leitura e poder buscar no dicionário o sentido, isto é, o significado. De modo que se você vai para o dicionário, ele vai constar lá a palavra Yovel, esta que nós analisamos primeiramente. Ou se não, deror, deror. Você vai identificar essa palavra e faz a consulta ao dicionário, porque lá encontra-se o sentido da palavra e você vai entender que deror significa liberdade plena. Desta forma, e santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis a liberdade. Quando falar apregoar, anunciar a liberdade, a expressão é esta que está sendo destacada no hebraico bíblico. De qualquer maneira, quando você vai para o hebraico bíblico, lendo texto e contexto, o que você vai descobrir? Primeiro, que Deus valoriza a justiça social e o equilíbrio comunitário. A justiça social na Bíblia não é uma ideologia político-partidária, algo atrelado à política do homem desse século presente. Ao contrário, é um anseio de Deus. Além disto, você vai descobrir que a fé bíblica ela vai buscar uma reconciliação, um perdão, que visa, sem dúvida alguma, restauração de vidas. E, por fim, nós vamos aprender, não nesse texto de Levítico, capítulo 25, versículo 10, mas no texto que eu vou apresentar, numa alusão ao Novo Testamento, quando Lucas nos diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós aprendemos, com base em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, que Jesus é o verdadeiro jubileu espiritual. Jesus anuncia a liberdade aos cativos. E é significativo você fazer a leitura do jubileu, entender o texto dentro daquele contexto, mas não abrir mão de ler o Outro Testamento, que vai mostrar algo relacionado. Agora, a pessoa bendita de Cristo Jesus, quando nos deixa claro que ele é o jubileu espiritual, que ele anuncia justamente a liberdade
àqueles que estão cativos e oprimidos. Que Deus possa, portanto, nos abençoar rica e abundantemente. E até o nosso próximo vídeo.